Dar sequência ao estudo de Neemias. Hoje leremos Neemias no capítulo 7. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a exposição, porque nós vamos ter um texto um pouco longo. E então você poderá acompanhar os versículos que serão lidos, a fim de que nós possamos compreender as verdades de Deus na sua palavra. Neemias, capítulo número 7, do versículo 5 até o versículo de número 73. Neemias capítulo 7, versículo 5, até o versículo de número 73. Nós vamos fazer a leitura, não completa do texto, mas dos versículos chaves que nós vamos elencar e nós vamos compreender a respeito do que o texto tem a dizer para nós. Neemias capítulo 7, nós vamos expor do versículo 5 até o 73. E preste atenção nos versículos que serão ditados, a fim de que nós façamos a leitura para compreender a mensagem do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Do versículo 5 ao 8. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Versículo 26. Os homens de Belém e de Netfá, 188. Versículo 39. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Versículo 43 até o 46. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, os cantores, os filhos de dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Versículo 57. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Périda. Versículo 61. Os seguintes subiram de Telmelá, Telarsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Versículo 65. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Do versículo 70 até o 73, para finalizarmos a leitura. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças da família deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Mesmo com a leitura tão difícil e complexa e às vezes até quase que impossível de compreendermos em uma primeira lida,
nós rogamos a intervenção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a fim de que o Senhor tire essa venda que está nos nossos olhos e nós possamos compreender as verdades da Tua Palavra, para que o Teu povo saia edificado nessa manhã. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todo sempre. Amém e amém. Meus amados, estamos diante de um capítulo marcante do livro de Neemias. Quando nós observamos tudo o que foi colocado em ordem até a chegada do capítulo 7, no momento em que nós estamos lendo, nós percebemos os grandes feitos que aconteceram e foram registrados na palavra do Senhor. Desde a notícia dada por Anani a Neemias no capítulo 1, versículo 2, quando Neemias ora e chora, mas também se organizou para conversar com o rei da Pérsia no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 2, versículo 5. Mesmo com toda a oposição que a obra da reconstrução dos muros foi feita, e Neemias liderando o povo, e nós vamos ver isso no registro de capítulo 6, versículo 12, nós percebemos que quando nós vimos na pregação passada, no capítulo 7, versículo 1, os muros estão reconstruídos. Toda a empreitada que Neemias estava disposto a fazer, aconteceu. Louvado seja o Senhor por isso. Aquela notícia de que a cidade estava sob escombros, tudo estava difícil, soterrado, queimado, as portas derrubadas, os muros caídos. E a empreitada que Neemias então resolveu liderar o povo para fazer, estava pela graciosa mão do Senhor e mesmo debaixo de tanta oposição, finalizada. Quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que o povo do Senhor tinha conseguido realizar grande obra. Mas faltava uma coisa muito importante: o regresso do povo. O capítulo 7 ele é um capítulo chave para compreendermos o livro de Neemias, porque é como nós chamamos muitas vezes de uma dobradiça. Ele vai fazer a mudança de um cenário de reconstrução dos muros para a reconstrução do povo. É por isso que nessa manhã iremos meditar sobre reunindo o povo. E em primeiro lugar, nós vamos observar a comprovação da identidade íntegra de Neemias. Quando nós observamos e fazemos uma leitura num modo mais rápido, como muitas vezes nós fazemos, quando enxergamos um texto tão cheio de filhos e genealogias e descendências, nós podemos perceber um caráter de integridade na figura de Neemias. Quando nós percebemos isso, nós vamos entender que, ao olharmos para trás, várias acusações foram feitas sobre Neemias. Neemias, no capítulo 4, versículo 8, registra que começa uma confusão vindo de Sanbalat e Tobias, quando os muros ainda estavam pela metade. E então aqueles homens começaram a cada vez mais instigar o povo. Começaram a cada vez mais dizer que eles não conseguiriam terminar aquela obra. E no capítulo 6, versículo 6, vem um duro golpe contra a integridade de Neemias. Sanbalat, Tobias e Gesem, o arábio, acusam Neemias de que ele estava fazendo toda aquela obra, toda aquela empreitada, porque ele queria ser coroado rei. Aqueles homens dizem que Neemias está comprando os profetas para que eles apontem Neemias como o novo líder de Israel. Meus amados, imagine a situação que Neemias está vivendo. Ele terminou então a cidade, liderando o povo, termina de construir os muros, organiza as portas. E então, nesse momento em que o muro tinha terminado, as portas estavam colocadas e tudo estava no seu devido lugar, Neemias, que foi o grande líder desse movimento, ele poderia dizer: meus amados, já que eu liderei vocês por todo esse tempo, já que eu liderei vocês por esses 52 dias de reconstrução, vocês viram meu trabalho? Vocês viram como eu fiz direitinho?
eu tive uma ideia. Por que eu não viro líder de vocês até o final? Por que eu não sou constituído como rei? Essa tentação poderia ter batido a porta do coração de Neemias. Mas nós vamos perceber que Neemias era um homem íntegro ao Senhor. E Neemias sabia que ele não podia arrogar para si nenhuma função que não fosse destinada por Deus para ele. Foi isso que aconteceu quando nós vimos no capítulo 6, quando mandaram ele se esconder dos ataques de Gesem, o arábio, de Tobias e de Sanbalate, dentro dos Santos dos Santos, e ele não aceitou por não ser sacerdote e sumo sacerdote. Neemias nunca teve a intenção de arrogar para si nenhum posto, nenhum cargo e nenhum tipo de poder que não fosse instituído por Deus para a sua vida. E nesse momento, o que Neemias escuta não é a voz do seu coração enganoso e pecaminoso. O texto vai dizer no versículo 5 do capítulo 7, que Deus pôs no coração que ele tinha que ajuntar os nobres, os magistrados e o povo. Neemias, ele agora continua como líder, mas para delegar as funções de cada um para o seu devido lugar e não usar essa posição para usurpar algo que não lhe pertencia. Neemias então chama o povo para um censo. Aquilo que nós estamos acostumados a observar a cada 10 anos. Esse ano, por causa da pandemia que estamos inseridos, não vai acontecer, foi prorrogado para 2021. Mas a cada 10 anos o Brasil tem um censo. E esse censo que é registrado, ele é comparado com os anos anteriores. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, como as pessoas têm vivido, se têm crescido, se têm diminuído as suas famílias, a renda. Todo um censo é feito a fim de fazer um controle populacional e um acompanhamento. Neemias faz isso. Quando nós observamos que Neemias ele chama esses homens para fazer um registro histórico, eles observam que no livro das genealogias já tinha dito quem tinha retornado. Lembremos, meus irmãos, que Esdras e Neemias, na Septuaginta, compõem um mesmo livro, porque eles tratam da mesma história sequenciada. Esdras fala da primeira leva dos cativos que estavam voltando do exílio, voltando com Zorobabel. Mas eles tiveram um impedimento. Muitos dos samaritanos tinham feito cartas para os governantes, dizendo que aquele povo que estava regressando e queria reconstruir o templo, queria reconstruir a cidade, eles iriam se rebelar contra o reino. Então a obra foi embargada. 120 anos se passaram. E então, quando voltou Neemias e liderou todo aquele povo. Quando nós observamos isso, nós percebemos que Neemias ele faz um censo para registrar quem foram aquelas pessoas que já voltaram, quantos se perderam e como o povo se desenvolveu ao longo desse tempo. Só que é interessante que o objetivo do censo era prioritariamente, e nós vamos ver isso mais à frente, saber qual era o público que estava ali. Tinham sacerdotes? Será que tinham levitas? Será que tinha descendentes dos reis? Será que tinha a linhagem dos profetas? Esse era o objetivo, conhecer quem era o povo que estava ali. Com toda essa confusão de 70 anos no cativeiro e depois 120 anos no espaço entre um e outro, nós vamos perceber que tudo isso mostra a integridade de Neemias, porque ele poderia simplesmente apagar, ele poderia simplesmente deixar isso de lado e começar uma nação a partir de si mesmo. Mas quando Neemias ele volta para a genealogia, quando Neemias ele volta para a linhagem, ele entende que ele está preservando, ou melhor, sendo instrumento de preservação do Senhor na linhagem que Deus tinha prometido que seguiria até Jesus Cristo. Neemias se mostra como um líder íntegro. Em segundo lugar, o texto nos mostra a importância dos elementos de culto. Nós vemos isso do verso 6 até o verso de número 69.
Quando nós observamos a partir do verso 6, meus irmãos, nós temos uma daquelas passagens clássicas da Bíblia, e muitas vezes nós vamos lendo mais ou menos assim. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, os filhos de Parós, 2100, os filhos de Cefatias, de Ará, os filhos, e a gente já vai... Geralmente nós lemos assim. Infelizmente, genealogias, infelizmente, descendência, aquelas longas contagens dos livros de Levítico e de Números, passam despercebidas na nossa leitura. Mas aqui nós invocamos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E aqui o que nós precisamos entender é um princípio hermenêutico, ou seja, um princípio de interpretação do que é que o texto está querendo dizer quando ele faz essa separação do momento das Sagradas Escrituras para elucidar várias pessoas e a quantidade de filhos, e a quantidade de moradores, e a quantidade de profetas, sacerdotes, levitas, servidores, cantores que estavam voltando. A primeira coisa e do princípio de interpretação que nós observamos é a importância das pessoas. Neemias, por uma tradição hebraica, eles faziam questão de registrar cada pessoa que existia nas famílias de Israel. Aí você já pode estar no seu sofá nesse momento se perguntando, mas pastor, não entendi. Porque quando a gente olha, por exemplo, no versículo 8, vai dizer, os filhos de Parós, 2172. Não está falando quem são os 2172 filhos. Como assim eles se importam com as pessoas? O entendimento aqui é você pensar num plano maior e não em um plano mais próximo. Quando você olha, por exemplo, e fala assim, os filhos de Liberato, que é o meu pai, vão falar Tiago, André e Mateus. Mas se só falam Tiago e André e não falam Mateus, realmente eu me sentiria diminuído ou esquecido. Mas quando num plano grandioso e vão falar a respeito das cidades do Brasil e fala a cidade de São Joaquim do Monte, eu me sinto representado, porque foi a cidade onde eu nasci. É a mesma coisa que tem na genealogia. Pensando em um plano maior, ampliado, quando você cita quem são os filhos e o cabeça do clã, quando cita os homens das cidades, quando citam a função dos sacerdotes, a função dos cantores, todas essas pessoas se sentem representadas, porque há uma importância de cada um da tribo de Judá, cada um das famílias de Israel. Uma outra coisa que nós observamos dentro da importância das pessoas, em segundo lugar, é a preocupação com os responsáveis pelo culto. Perceba, lembremos que nós estávamos falando e nós estamos remetendo a respeito de uma reconstrução não mais dos muros, mas do povo. Estamos pensando agora em uma reforma espiritual. E dentre todos os grupos que são selecionados, aqueles que estavam responsáveis pelo culto, eles são destacados. Levitas, sacerdotes, servidores do templo, cantores, todas as pessoas que estavam relacionadas diretamente com o culto e o serviço ao Senhor, eles fazem parte desse censo. A razão é muito simples. Toda aquela reforma dos muros que partiu do braço daqueles homens, toda aquela reforma de reconstrução, de pegar literalmente no cabo da enxada, na colher de pedreiro, no momento em que nós temos que o povo segurava a lança e estava também ao pé do muro construindo, ou melhor, reconstruindo os muros. Agora nós estamos falando de uma reconstrução espiritual, de uma reforma espiritual. E uma reforma espiritual passa diretamente pelos elementos do culto. Derek Kidner afirma: depois da cidade, vem os cidadãos, remetendo que agora aconteceria uma reforma profunda no coração do povo de Israel. O povo de Israel agora passaria pelo ferro e pelo fogo nos seus corações.
E muito mais difícil do que a oposição de Sanbalat e Tobias é a oposição dos corações pecaminosos que agora estariam cada vez mais sendo iluminados pela palavra de Deus, confrontados pela palavra do Senhor. Um coração que tinha sido marcado pela idolatria, pela ganância dos nobres. A reforma agora era muito maior e muito mais difícil. E para que essa reforma acontecesse, o culto ao Senhor precisaria ser restaurado. E para que o culto ao Senhor pudesse ser restaurado, precisaria saber exatamente aqueles que eram responsáveis pelo culto. Só que nesse segundo aspecto de um povo que é marcado pela importância dos elementos do culto, nós vamos ver um registro lá no versículo 61 que nos chama a atenção. Porque no versículo 61 vai dizer assim: os seguintes subiram de Tel-Melar, Tel-Arsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. O que é que isso significava? O que é que significava um povo que estava inserido dentro de Israel, mas não conseguiram provar que de fato eram da descendência abraâmica? Provavelmente várias coisas podem ter acontecido. Uma delas é que alguns dos seus antepassados tenham se casado com um judeu ou com uma judia, e então eles entraram nas famílias de Israel. Isso sugere o quanto o povo de Deus estava crescendo no cativeiro. No versículo 65, nós vamos ter uma outra inferência quanto a isso. Preste atenção. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Esse caso é ainda mais curioso, porque se num primeiro momento nós temos pessoas comuns, pessoas que não tinham nenhum ofício voltado ao culto, que não puderam comprovar a sua linhagem de Israel, agora nós temos sacerdotes que não conseguiam provar a sua linhagem de Israel e a sua linhagem de Arão. Só que o que mais nos chama a atenção é o detalhe que Neemias registra no final do versículo 65. Precisaria surgir um sacerdote para que, de alguma forma, legitimasse que esses sacerdotes pudessem entrar no santuário do Senhor. Meus amados, quanto a esses dois grupos, nós temos duas afirmações. A primeira, eles não foram banidos de Israel. Eles não foram excluídos do povo. A única coisa é que eles não puderam provar que de fato eram israelitas. E no caso dos sacerdotes, nós percebemos que esse sacerdote maior, esse sacerdote que pudesse legitimar a ação daqueles outros que não puderam comprovar a sua linhagem abraâmica, viria. É por isso que nos leva ao terceiro e último aspecto do texto de hoje, quando nós vamos observar as riquezas da cidade de Jerusalém e a restauração da sua glória. Volte seus olhos ao texto. Versículo 70 vai dizer assim: alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. Depois da conclusão do censo, o livro de Neemias agora registra um momento maravilhoso na história de Israel. O povo que tinha voltado do cativeiro, o povo que em 52 dias conseguiu restaurar entre 2.500 a 4.000 quilômetros de muro, começava a voltar para a sua terra. Aquele sentimento de querência, aquele sentimento de saudade, aquele sentimento de terra máter estava cada vez mais abundante no coração do povo. A cidade estava pronta, maravilhosa,
E os moradores, então, depois de contados, começavam a voltar para aquele local. Imagine, meus amados, o sentimento de choro, de alegria, o sentimento das memórias nostálgicas que poderiam bater no coração daquele povo. Muitos deles nunca tinham visto Jerusalém, nasceram no cativeiro, mas escutavam das histórias que os seus pais contavam. Escutavam de como era glorioso, como era maravilhoso adentrar as portas de Jerusalém. E então, o sentimento que podia e certamente habitava no coração daquele povo era: estamos de volta para casa. O texto começa a registrar que, a começar pelo governador, aos nobres e até todo o povo, eles começavam a reunir o tesouro para colocar, para ofertar para a casa do tesouro de Israel. Alguns teólogos vão afirmar que todo esse valor, 2.000 daricos em ouro, 20.000 daricos, 30 arratéis, todo esse valor, ele, somado nos dias de hoje, daria uma espécie de valor mais ou menos em 5 milhões de dólares. Com todas as notícias, o dólar lá em cima, imagine quanto não valia em reais. Mas nós percebemos aqui que algumas pessoas podem olhar, mas uma cidade, um país todo, e a sua riqueza é somente 5 milhões, é muito pouco. Lembremos que era um povo que tinha passado vários anos enquanto escravo, vários anos sendo subjugados, vários anos vivendo em escravidão, vários anos vivendo pagando impostos aos reis e imperadores que se levantavam. Mas aquele sentimento de voltar para a cidade, aquele sentimento de voltar para a sua casa, aquele sentimento de voltar para a cidade a qual Deus escolheu que o seu povo habitasse, fazia com que todo esse passado ficasse literalmente marcado lá atrás, e o sentimento de participação do povo na reconstrução dessa Jerusalém seria cada vez mais marcante, ao passo que o povo contribuía para a casa do tesouro. Enfim, aquele cenário que era tão desastroso, tenebroso, sombrio, registrado em Neemias, capítulo 1, versículo 2, quando Anani vai falar de como estava Jerusalém. Os muros estão levantados, a cidade reconstruída e o povo estava de volta. Quando nós olhamos para esse cenário, meus irmãos, nós percebemos o quanto isso está próximo a nós. Afinal, por várias vezes a Bíblia aponta que nós ainda estamos e vivemos longe do nosso lar. No ambiente de cativeiro dominado pelo pecado, onde o mundo é jaz do maligno, e que nós estamos caminhando para uma nova Jerusalém, e esta completamente feita por ouro. Diferentemente de Neemias, que era um pecador, hoje a promessa de voltar para o nosso lar é vigente. Mas quem nos prometeu não foi um líder pecaminoso. Quem nos prometeu que iria construir moradas foi um carpinteiro. Um homem que sabe fazer casas. Jesus Cristo. Jesus Cristo afirmou que no céu tem muitas moradas e que nós retornaremos para o lar celestial. Quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler, vários desafios vêm à nossa vida. E um primeiro desafio que o texto nos propõe é que nós precisamos viver e entender que o projeto de Deus para as nossas vidas é o melhor. Neemias, ele ouviu o que Anani tinha dito. E então ele orou ao Senhor, jejuou e entendeu da parte de Deus que era para fazer toda aquela empreitada. Não foi fácil, definitivamente não foi fácil. Aliás, ouso dizer que aos olhos humanos foi uma das maiores empreitadas que a Bíblia registra.
Em 52 dias, o homem reconstruir toda uma cidade, liderando um povo difícil, à base de muita oposição. Mas o que fez com que Neemias não desanimasse, e o melhor, que aquela obra obtivesse êxito, era porque era um projeto de Deus, e não algo que nascia do coração de Neemias. Aquilo não foi forjado por um coração humano, mas ele foi dado pelo próprio Senhor para Neemias. Por isso ele não desistia. Por isso mesmo que ele olhasse para aquela situação de dificuldade, ele seguia firme. Nós precisamos entender isso. Viver o projeto de Deus, mesmo que ele seja feito debaixo de muita oposição, é o melhor para as nossas vidas. Porque nós vamos obter êxito, não pela força do nosso braço, mas porque foi a palavra de Deus que assim determinou. Um outro desafio que nós percebemos é o momento em que o povo de Israel vai se encontrar agora. Reforma espiritual. O povo agora, depois de ter, de fato, participado de uma reconstrução dos muros, a reforma que estava prestes a acontecer era muito mais difícil, muito mais grandiosa e muito mais importante. A palavra do Senhor afirma: o Senhor não quer de nós sacrifícios, mas um coração grato. Muito melhor obedecer do que sacrificar. A reforma espiritual que ia acontecer no coração daquele povo e precisa acontecer nos nossos corações é sempre matéria importante. Louvamos a Deus pela reforma protestante. Quando nós olhamos para o passado, em 1517, quando Martinho Lutero inicia o movimento de reforma protestante, e então os pilares de somente a fé, somente as graças, somente a Escritura, somente a glória a Deus vivo e verdadeiro, somente Jesus Cristo, tudo isso é muito importante. Tudo isso foi glorioso e tem o seu local na história. Mas, meus amados, se isso fica somente nos anais da história e registrado nos livros, isso somente fica numa comemoração do dia 31 de outubro e isso não desce da nossa memória para o nosso coração, se nós não conseguimos transformar toda essa sabedoria histórica em prática, isso não vai fazer nenhum sentido nas nossas vidas. Uma igreja reformada, sempre se reformando. Esses pilares da reforma precisam sempre estar nos nossos corações, como começava a estar no coração daquele povo em Israel. A reforma é sempre necessária agora, e a reforma sempre tem a ver com os elementos de culto, a importância que nós damos para o culto, a reverência que nós temos diante da palavra do Senhor. E quando eu falo de culto, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo nessa manhã, eu não estou dizendo somente de culto, o momento do culto solene no domingo, que tradicionalmente é às 9 da manhã e às 18 da noite, principalmente no Nordeste. Mas o nosso culto racional, o nosso culto doméstico com a nossa família, que muitas vezes é negligenciado, nós precisamos compreender que a reforma protestante trouxe para nós, mas ainda traz implicações e aplicações todos os dias da nossa vida. E essa reforma é muito mais difícil do que levantar paredes. Louvado seja Deus, os irmãos viram, nós tínhamos uma meta para alcançar, estamos fazendo coisas grandiosas aqui na nossa igreja, para a glória e louvor do nosso Senhor. Mas eu posso afirmar que isso tudo é muito fácil, frente à dificuldade e à transformação do coração. Os muros demoravam 52 dias, mas a transformação de coração, ela dura uma vida toda. E se nós não estamos dispostos a nos dobrar diante do Senhor, para cada vez mais ter o nosso coração reformado pela sua palavra, inútil será todas as nossas ações voltadas para um tempo. A palavra do Senhor deve ser o nosso guia para purificar e resgatar o nosso coração. Um outro desafio que o texto traz para nós é quando nós observamos aqueles que não tinham a comprovação da sua linhagem abraâmica. Que dificuldade. Imagine você estar lá registrado nos anais do povo, da genealogia, e então eles observavam e diziam assim, ó, aquele lá está registrado,
A sua descendência está comprovada. E quando chega a sua vez, não está comprovado. Isso aqui, meus irmãos, foi um momento marcante da história daquele povo. Mas semelhantemente a isso, irá acontecer conosco. Mas nós não seremos barrados, ao contrário, nós seremos tidos no livro. O nosso nome está escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo assim o fez. Ele morreu pelos pecadores. E então, nós temos a alegria de saber que nós temos sim a descendência abrâmica. Não é simplesmente por uma linhagem consanguínea, física, mas é por causa de uma linhagem sanguínea do sangue do Cordeiro. Como o apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que são os filhos de Abraão são aqueles que têm em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Por fim, num cenário de dificuldade e tristeza como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos nos lembrar sempre de que a expectativa de voltarmos para Jerusalém celestial deve estar sempre iminente nos nossos corações. Precisamos lembrar, meus irmãos, que esse sentimento de expectativa da eternidade, esse sentimento de que nós estamos olhando e voltando para Jerusalém celestial, ela precisa sempre acontecer. Porque foi isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, lá em João capítulo 14, versículo 1 a 2, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando nós observamos isso, nós lembramos que, diferentemente de Neemias, um homem perfeito prometeu o nosso retorno. Um carpinteiro, não curiosamente e nem coincidentemente, mas um carpinteiro, Jesus Cristo, disse que iria para o céu construir moradas para nós. Prometeu que voltaria e levaria o seu povo novamente. Meus amados, nós louvamos a Deus por isso. E esse sentimento de encontro com o autor e consumador da nossa fé deve cada vez mais permear o nosso coração. E entendermos a glória de Deus, que será completa eternamente nos céus e agora será posto no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós agradecemos a Deus pelo privilégio que é passar pelas dificuldades dessa terra, que é passar pelas dores e lutas, sabendo que nós encontraremos